Seren é escorraçada da mansão pelos seguranças enquanto chora e implora para ser solta. Os seguranças empurram Seren, que se sente humilhada pela expulsão. Seren diz que levará seu filho junto com ela, e ao tentar voltar para a mansão, é impedida pelos seguranças. Seren recompõe suas lágrimas e acusa Aga de tirar seu filho de seus braços pela segunda vez. Seren jura que agora será a vez de se vingar de Aga, prometendo acabar sua vida muito em breve. Seren jura que Aga não esquecerá seu rosto. Seer se enfurece ao acusar Aga de fugir após expulsar Seren de sua propriedade. Seer grita e acusa Sen de possuir a mesma culpa que Seren em toda esta situação. Seniz esboça um discreto sorriso por conta de toda a humilhação que Seren sofreu, e Nedin percebe a expressão no rosto de sua tia de longe. Aga escuta os gritos de Seer dentro de seu escritório, que acusa Sen de ter vendido o bebê para Seren com suas ações na empresa. Seer questiona se Aga não irá falar nada para Sen também, acusando-o de querer castigar apenas sua filha. Semri promete a Seer que irá resolver a situação, e em seguida, a retira da mansão para que se acalme. Seren se aproxima de Seer e pergunta sobre seu filho. Seer avança sobre sua filha e ordena que ela cale sua boca. Seren pede que Seer a escute, mas Seer ordena que a filha não lhe chame mais de mãe. Seren tenta se explicar, dizendo a Seer que nada do que Aga disse é o que verdadeiramente parece. Seer se recusa a escutar as desculpas de Seren, alegando que conhece bem a personalidade podre de sua filha. Seer questiona se a educação que deu a Seren foi voltada apenas para que ela pense em dinheiro. Seer pergunta se Seren alguma vez a viu mendigar, e de forma irônica, a jovem responde que talvez sua mãe devesse ter feito isso alguma vez. Seren diz que Seer deveria ter realmente mendigado para criar seus filhos sem dificuldades. Seren afirma que Seer deveria ter sacrificado sua honra para pensar nela alguma vez na vida, pois eram dela que debochavam por usar a roupa velha de Semri na infância. Seren acusa Seer de ser egoísta, e Semri diz que as acusações da irmã contra a mãe são ridículas. Seren se defende, dizendo que toda a situação é ridícula. Seren explode contra Semri ao acusá-la de sempre estar certa em tudo. Seren diz que pensou que o futuro de seu filho estava resolvido, mas que, por fim, terminará se ajoelhando e implorando para conseguir tudo o que quer. Seer acusa Seren de não querer dinheiro para criar seu filho, mas sim, para alimentar sua ambição. Seer ainda afirma que a filha esteve prestes a aceitar o acordo de Aga, mas que, por sorte, conseguiu evitar que seu neto fosse vendido. Seer questiona o porquê de Seren tanto querer dinheiro. Seren diz que é uma mãe diferente, pois o dinheiro move sua maternidade. Seer acusa Seren de não saber o que é ser mãe, rogando que a filha entenda o papel materno depois que seu filho cresça. Seer explica para Seren o verdadeiro papel de uma mãe, como se sacrificar em nome da honra de seus filhos. Seer diz esperar que um dia Seren a procure para dizer que entendeu o verdadeiro papel de uma mãe. Seren finaliza a discussão e se afasta, pedindo que Nerima não a siga. Semri demonstra seu apoio a Seer. Sivan observa sua família do lado de fora da mansão e se aproxima, procurando saber o que aconteceu. Sivan se preocupa com a tristeza de Seer, que diz se sentir envergonhada. Sivan diz que Seren cometeu um erro, mas que está longe de ser a única culpada por ele. Sivan questiona por que não culpam Sen pelos mesmos erros, já que ele também fez o filho junto com Seren. Semri repreende Sivan para que não entre neste assunto, e o rapaz se revolta por ser silenciado por sua irmã. Semri pede que Sivan deixe sua mãe em paz após tanto sofrimento. Nurten e Dama levam Seniz de volta para o quarto, enquanto ela expressa felicidade em ter assistido à humilhação de Seren. Dama pede a Nurten que continue com Seniz enquanto ela conversa com Sen. Nurten diz a Seniz que não sabe como este caos se resolverá, e que esta situação não faz bem para ninguém na mansão. Nurten diz que irá ver como está o filho de Seren, prometendo voltar logo em seguida. Sozinha, Seniz sorri de felicidade pela desgraça de Seren. Seniz mexe lentamente um de seus pés na cadeira de rodas. Sivan encontra Sen na sala de jantar e ameaça lhe dar uma nova surra, mas Nedin impede que o rapaz agrida seu primo. Nedin tenta conter Sivan, que acusa Sen de ter tirado a honra de Seren e de tê-la feito pagar sozinha pela culpa de diversos erros. Sen pede que Nedin solte Sivan, desafiando-o a lhe enfrentar. Dama se assusta com a confusão e afasta Sen de perto de Sivan, enquanto Nedin exige que o rapaz se controle. Sivan acusa a família Caraça de ter destruído a vida de Seren apenas por terem dinheiro. Sen se enfurece com o comportamento agressivo de Sivan e decide partir para cima do rapaz, mas Dama e Nedin tentam impedi-lo. Nedin pede que Sen se retire, mas o rapaz pede que o primo deixe Sivan enfrentá-lo. Nedin diz a Sen que Aga poderá surpreender a confusão e se enfurecer. Sen decide escutar os conselhos de Nedin e se retira da sala de jantar.
Sivan se enfurece e cobra que Sem permaneça no local para lhe dar explicações. Sivan acusa Sem de não lhe deixar se defender por ser pobre. Dama explode e exige que Sivan deixe seu irmão em paz, acusando-o de estar misturando as coisas. Sivan acusa a família de Dama de não respeitarem o proletariado. Nedim repreende o discurso de Sivan, recordando que ele e Dama jamais fizeram algum mal para sua família. Dama expulsa Sivan de sua casa, e ele acata a ordem de sua ex-namorada. Sivan expressa tristeza no olhar ao notar que Dama está sendo dura com ele. Em um táxi, Neriman lamenta por ela e terem sido expulsas da mansão. Neriman diz que tinha muitos sonhos quando chegou em Istambul, achando que o bisneto seria uma garantia de proporcionar uma vida confortável após ressurgir vivo. Seren fica incrédula com o discurso de Neriman e pede que ela se explique. Neriman diz que suas mãos e as mãos de sua neta estão vazias, mas que ao menos Seren foi inteligente ao exigir uma indenização de Nedim, a qual serviu para comprar uma casa. Neriman teme que ela e sua família tenham que voltar ao povoado de onde vieram. Neriman questiona quanto dinheiro Seren tem em sua conta bancária, e ela colapsa por ser vista por sua avó como uma grande provedora. Seren diz que está acabada, questionando se sua avó não tem noção da realidade. Seren lamenta ter perdido seu filho mais uma vez, se perguntando o que irá fazer de agora em diante. Seren recorda de quando Neriman lhe entregou o exame de DNA de Sem, prometendo a si mesma que tem uma arma para se vingar da família Karasai. Seren diz que, se tiver que morrer, arrastará toda a família Karasai junto com ela. Neriman amaldiçoa o discurso mórbido de sua neta. Semri tenta fazer com que Seher se acalme, que diz que nada pode lhe tranquilizar diante do fato de que seu neto está abandonado na mansão. Semri promete que resolverá toda a situação, e Seher diz que nunca pôde ficar tranquila desde o dia que pisou em Istambul. Semri promete que ela e sua mãe superarão mais este obstáculo. Semri atende uma ligação de Ozgi e se desculpa por não ter dado satisfações à amiga, perguntando se ela pode lhe cobrir sozinha somente pela noite deste dia no show. Ozgi tranquiliza Semri ao dizer que não haverá show, e pede para encontrar a amiga próxima do lago de Istambul. Semri sai ao encontro de Ozgi e Nedim a observa de longe. Nedim decide seguir Semri. Nedim encontra Semri diante do lago de Istambul e se aproxima. Nedim pergunta se Semri se sente melhor, e ela questiona o que ele está fazendo no local. Nedim diz que decidiu seguir Semri por estar preocupado, crendo que ela precisa desabafar. Semri diz que não quer conversar, pedindo que Nedim não se preocupe. Nedim concorda em não falar e pergunta se ao menos pode ficar na companhia de Semri. Semri diz que não quer nada de Nedim, questionando por que ele não é capaz de entender isso. Semri tenta ir embora, mas Nedim a segura pelo braço. Nedim concorda que errou com Semri várias vezes, mas pede que ela reconheça seu esforço em tentar reconquistá-la. Nedim diz que poderia fazer qualquer coisa para ficar ao lado de Semri e para melhorar a tensão que há entre eles. Nedim olha para Semri com ternura e questiona o porquê dela ser tão dura com ele. Nedim questiona se Semri nunca partiu o coração de alguém sem querer e logo se arrependeu, afirmando que quer compensar a amada todos os erros que cometeu ao longo dos últimos tempos. Nedim pede que Semri nunca o esqueça, para que assim consiga recompensá-la por tantos erros. Nedim diz entender o silêncio de Semri, afirmando que vai esperá-la até o final da vida caso seja necessário. Semri fica tocada com o discurso de Nedim, e neste momento, Ozgi surge e surpreende os dois. Semri avista Ozgi e corre até a amiga. Ozgi questiona o que aconteceu e Semri caminha para longe. Ozgi encara Nedim, e em seguida, segue Semri. Nedim se entristece por falhar em reconquistar Semri mais uma vez. Sem dirige pelas ruas de Istambul e relembra todos os momentos em que tentou ter uma convivência feliz com Semri. Sem também relembra as discussões com Seren por conta do filho que tiveram juntos. Sem começa a sentir-se mal no trânsito ao relembrar que Semri não o ama e que Seren o vê como um covarde. Sem sofre uma forte dor na cabeça em meio ao trânsito, ficando a ponto de bater com seu carro. Sem freia e estaciona no primeiro ponto que encontra, gemendo ao colocar as mãos em sua cabeça. Sem agoniza pela forte dor que sente na cabeça e tenta ligar por socorro, mas seu estado o impede de raciocinar. Sem sai de seu carro e grita com as mãos na cabeça. Sem cai no acostamento e grita em decorrência da forte dor que sente na cabeça. Sem tenta respirar fundo para conter sua dor. Ozgi pede que Semri pare e pense um pouco na situação que está acontecendo ao seu redor. Semri questiona o que Nedim lhe fez de tão grave há pouco, e ela diz à amiga que está apenas furiosa com o rapaz. Ozgi diz que há algo mais acontecendo com Semri, percebendo que a amiga está sofrendo. Ozgi diz que percebeu que havia algo diferente quando Semri dedicou sua primeira música a Nedim, e que ele é muito importante para ela, por mais que tente esconder. Semri tenta disfarçar,
mas Oji constata que a amiga é apaixonada por Nedim e tenta evitar o sentimento. Semri admite para Oji que ama Nedim, mas que irá arrancá-lo de seu coração e sua mente. Oji pede que Semri conte toda a história desde o início, e ela diz à amiga que a única coisa que precisa entender é que Nedim só lhe causa decepções. Oji diz que isso é irrelevante, pois Semri o ama apesar de tudo. Semri se defende ao dizer que foi Nedim quem tentou arrancá-la de sua vida primeiramente e que ele se perdeu no caminho que escolheu. Oji diz entender que Semri está com o coração partido, mas que isso não é páreo para deixar de amar a Nedim. Neriman vibra pelo luxo que é o apartamento que Seren comprou. Neriman diz que ela e Seren não devem se importar por terem sido expulsas da mansão, já que o apartamento é grande o suficiente para que elas vivam ali. Seren diz que Neriman não entende nada do que está acontecendo, e que tudo que ela quer é apenas transformar a mansão em um inferno. Neriman questiona que poder Seren tem agora para causar o efeito que quer, e que elas devem se conformar com o que tem agora. Seren diz que Neriman não conhece bem sua neta, e ela questiona o que a neta pretende fazer para virar o jogo. Seren diz que mostrará a Aga como é bom ter um filho tirado dos braços, e que para isso, trará à luz um segredo. Neriman questiona o que Seren quer trazer à tona, e ela confidencia à avó que seu filho não é neto de Aga. Neriman não entende o que Seren quer dizer, e ela é clara com a avó ao dizer que Sen não é filho de Aga. Seren relembra do envelope que Neriman encontrou na gaveta de Semri, contando à avó que o conteúdo se tratava de um teste de DNA. Seren diz que tem uma prova poderosa em suas mãos para arrancar seus filhos dos braços de Aga. Semri questiona se Oji perdoaria Nedim em seu lugar e agiria como se nada tivesse acontecido, e Oji diz à amiga que a história dela com Nedim é complexa. Semri tenta entender por que Oji está dando razão a Nedim, mas ela diz que o erro do rapaz é realmente gigantesco. No entanto, Oji afirma a Semri que há uma razão por detrás das atitudes de Nedim, dizendo à amiga que Nedim apenas tem medo de perdê-la, e que por isso, cometeu erros pensando que a perderia. Semri diz que isso não justifica os erros de Nedim, mas Oji expõe que a amiga também se casou com Sen apenas para não perder Nedim. Semri tenta justificar suas atitudes, mas Oji diz que seu caso é semelhante ao de Nedim. Semri pede para encerrar o assunto, e Oji diz que Semri apenas tem medo de enfrentar seus próprios sentimentos. Oji acredita que Semri ainda deixará tudo de lado para enfrentar o amor que sente por Nedim. Oji pede que Semri não esqueça do amor que sente por Nedim, e ela diz à amiga que pensará no que ela lhe disse. Semri se despede de Oji, que logo encontra Nedim próximo dali. Seren pede que Neriman vá à mansão para pegar o envelope de volta sem que ninguém a veja. Neriman pede que Seren lhe indique o local onde está o envelope, e ela conta que o papel está no quarto de Nedim. Seren pede que Neriman tenha muito cuidado quando for pegar o envelope, pois Semri poderia arruinar tudo caso a flagre com o DNA. Seren diz que Aga não acreditaria em suas palavras caso lhe dissesse, e que por isso, necessita ter a prova em mãos para enfrentá-lo. Seren quer que Aga veja o teste de DNA com seus olhos, vibrando com a possibilidade de vê-lo destruído. Oji se aproxima de Nedim e se senta ao seu lado. Oji explica a Nedim que Semri está muito chateada com ele, e por isso, ele necessita dar tempo a ela. Nedim pergunta a Oji como ele pode fazer isso, e ela responde que ele só precisa ter paciência e não deixá-la de amá-la. Nedim diz que nunca esteve diante de Semri para dizer que a ama, e que tudo talvez seria diferente se essas palavras saíssem de sua boca. Nedim diz que talvez não seja a hora de dizer que ama Semri. Oji pede que Nedim não perca as esperanças em ser feliz com Semri, e ele questiona se ainda há esperanças para isso. Oji motiva Nedim, que agradece à moça pelo apoio dado. Nedim vibra com a possibilidade de ainda poder ser feliz com Semri. Na mansão, Dama prepara Senis para dormir e diz que tem uma surpresa para a mãe no dia seguinte. Dama diz à mãe que Aga não retornou para a casa de campo e que ficará na mansão. Dama demonstra sua felicidade a Senis por ter sua família reunida outra vez, apesar de todas as desgraçadas que abalaram seu lar. Dama diz entender que nada será como antes, e questiona se todos seguiriam sendo felizes se alguns segredos não tivessem sido expostos. Senis chora com as palavras de sua filha. Dama recorda os segredos e as mentiras de Senis, afirmando que sua família não seria feliz por conta das manipulações de sua mãe. Senis chora ao ser desprezada por Dama, que decide deixá-la sozinha para que durma. Dama se retira do quarto de Senis, que continua chorando ao receber o desprezo de Dama. Sen retorna à mansão e encontra Nedim do lado de fora. Nedim se aproxima do carro de Sen, que decide deixar o local mais uma vez para não enfrentar o primo. Nurten pede ajuda de Nedim para cuidar do bebê de Seren, que concorda. Nedim pergunta por Aga, e Nurten diz que o milionário está em seu escritório e que não quer ser incomodado. Pela madrugada, Senis aproveita a pouca movimentação da mansão para caminhar pelo local.
revelando que já está recuperada da paralisia adquirida após a queda do prédio. Cenis desce as escadas e caminha pelos corredores. Sen sobe as escadas rumo a seu quarto, e assustada com a movimentação, Cenis se esconde atrás de uma das portas do local. Sen sente algo estranho no corredor e pergunta por Dama. Sen caminha em direção ao lugar onde Cenis está escondida e pergunta por Dama. Cenis se mantém em silêncio, estando bem próxima de Sen. Por conta das dores de cabeça, Sen não consegue raciocinar. Sen decide retornar rumo ao seu quarto, deixando Cenis aliviada em não ser descoberta. Cenis espera Sen entrar em seu quarto para seguir caminhando pela mansão. Cenis sobe de volta a seu quarto, e ao entrar no cômodo, respira mais uma vez de alívio. Cenis se aproxima da sacada do quarto e abre a janela para visualizar o horizonte. Em flashback, Cenis recorda quando Nurten tentou alimentá-la em um momento que Seren invadiu seu quarto. Cenis recorda as provocações de Seren, que pediu a Nurten que lhe acompanhasse. Após a saída de Nurten do quarto, Cenis se levanta com raiva da cadeira de rodas. De volta ao momento atual, Cenis triunfa e garante a si mesma que não está morta. Seren tenta dormir em seu novo apartamento, mas falha ao pensar em seu filho. Seren chora por estar afastada de seu bebê, olhando as fotos dele em seu celular. No dia seguinte, Aga deixa a mansão e Seer observa de longe. Seer grita por Aga e corre em sua direção, que decide sair depressa em seu carro. Seer cobra seus direitos como avó do filho de Seren. Em seu apartamento, Seren demonstra sinais de desequilíbrio por estar longe de seu filho. Seren ordena que Neriman vá à mansão buscar o exame de DNA de Sen, e a idosa pede que Seren a deixe comer em paz. Seren levanta Neriman à força da mesa e pede que ela tenha pressa. Neriman cede aos pedidos da neta e deixa o apartamento. Seren toma seu celular em mãos e liga para Sen, frustrando-se ao constatar que o celular do rapaz está desligado. A campainha do apartamento de Seren toca, e ela se enfurece ao pensar que Neriman retornou. Ao abrir a porta, Seren se surpreende com a visita de Seer.